Olá, excelente noite! Mais uma live hoje, hein? Falando tudo sobre tricologia, como que a gente vai usar o cabelo na medicina integrativa. Boa noite, Tatiana, Simone, Aline, Juliana. Que delícia, hein? Todo mundo aqui se aperfeiçoando sobre tricologia, o que é bacana. Tudo bom, Gisele? Boa noite, tudo bem? Quanta gente bacana, Marta. Ah, que bacana, né? A Lúcia. Boa noite, Lúcia, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar tudo sobre o cabelo na medicina integrativa. Tem bastante coisa pra gente falar hoje. Ó, a Ângela, a Aline. Tem bastante coisa pra gente. Tudo bom, Gisele? Tudo bem? A Pri também já tá aqui. Tem bastante coisa que a gente vai falar hoje sobre tricologia e medicina integrativa. A gente vai falar com a Lene. Deixa eu achar a Lene, se ela já deu um oizinho aqui. Tô procurando ela. Vamos achar aqui. Por enquanto, não. Daqui a pouquinho a gente... Lene. Aqui... Ainda não apareceu. Então, enquanto não aparece, a gente vai falando um pouquinho para vocês sobre tricologia, né? Ele mandou um oi, peraí. Mandou um oi, ei, vamos lá. A Romilda tá aqui, Meire. Aqui, a Lene aqui. Boa noite. Vamos ver se a Lene entra. Oi, Olá, tudo bom, Lene? Excelente tudo noite. ótimo. Que delícia, hein? Que honra minha. Deixa eu mudar aqui, a minha internet está meio lenta, doutora. Ai, Só um minuto. vamos lá, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos falar tudo sobre cabelos. Tudo Todo mundo sobre... adora, É, é uma não é? honra. Que delícia, né? Delícia de noite. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Oh, Ei, agora sim, dá pra te ver. Tudo bem? tudo ótimo. Bem-vinda, Belém do Pará. Ah, você vê, olha como a gente está internacional, hein? Que delícia, tá Belém do muito bom, é Pará. porque aqui tá frio, frio, Pois é, e frio. aqui tá quente, muito quente. É. Aqui ontem a gente chegou a 10 graus, Lene, fala a Nossa, verdade. doutora. Por isso que a É, sua aqui pele é começa, linda. né, você vê, quase das neves. É, gosta. E a nossa aqui é toda É, você vê, estorricada. não é verdade? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje eu trouxe os alunos aqui da biomedicina, que estão lhe Que fantástico, assistindo e lhe olha que acompanhando delícia. aí nessa sua jornada, que eu acredito que é uma visão bem ampla da medicina, que agora está Sim. tendo, né, essa expansão, essa oportunidade de chegar a todos. Eu já lhe acompanho há uns 6 anos. Ah, que Então, delícia, hein? já escrevi muito sobre o assunto de tricologia quântica, já estudei muito, estou na área já há 13 anos, Que mas delícia, nada sei, né? A gente está sempre em busca. E com essa certeza. visão de uma medicina integrativa é a oportunidade de um despertar para todo mundo, Com principalmente para certeza. quem é da área da tricologia. Então, Sim. e esse seu desprendimento em ensinar a todo mundo com tanta humildade e tanta generosidade, agrada o coração de quem está em busca aí de conhecimento. Então, É a nossa obrigação, né, Lene? A é, gente tem obrigação, né? é uma A gente médica recebe totalmente de graça. desprendida de ego, desprendida em termos de hierarquia, em termos de conhecimento, uma buscadora. Então, a minha admiração por você, por ser essa pessoa tão
de dar, tão generosa. Eu sou muito feliz em ter a oportunidade de estar fazendo essa live aqui com você. Ah, gratidão. Na verdade, né, Lênia, a gente tá todo mundo em busca de um objetivo principal, que é dar saúde e qualidade de vida para o paciente que busca a gente, né? Sim, Então, acho que todo mundo que busca essa área tem, às vezes, dentro de casa ou dentro da família, né, um histórico de queda de cabelo crônico e às vezes é considerado, né, para muitos uma excelente área fora da medicina, né? Falar, ah, isso. não tem problema, né? Mas só quem teve isso, quem tem, ou já teve algum familiar que teve, sabe a angústia que isso gera para a pessoa, né? Porque a pessoa, a cada momento, ela se sente doente, ela sabe que tem alguma coisa que não é, às vezes, mensurável, vai fazer um exame, vai fazer alguma coisa e não é mensurável. E ela fica naquela busca, né? Achando Isso. que é alguma coisa É, localizada. Então, a gente poder mostrar para todo mundo que realmente ele é um sinal, igual uma febre. Então, a verdade. partir do sintoma capilar, você vai atrás da causa. Né? A Uhum. nossa missão de vida é multiplicar para as pessoas para elas não ficarem dando dipirona para o cabelo. Não adianta dar dipirona para o cabelo igual dar dipirona para a febre. Não que a gente não possa dar, né, Lene? Dar Verdade. uma coisa para Uhum. aliviar, mas vai aliviando o sintoma e vai em busca da causa, porque enquanto a gente não tratar a causa, a gente não cura o paciente. Né? Uhum. A pessoa fica feliz, ai, minha febre baixou. Tá, mas você foi atrás da causa, né? Se for só uma gripinha, tudo bem, mas se for uma tuberculose, por exemplo, você está baixando o sintoma, mas você não está tratando a causa. Então, nosso propósito justamente é esse, é despertar, né, esse mundo que tem atrás da tricologia para as pessoas entenderem que justamente o cabelo ele vai dar a raiz do problema e ajudar todo mundo aí na prática clínica, no dia a dia com o paciente, a identificar essas causas. É. Então, essa é a nossa missão. Essa missão é uma missão árdua, né? Porque eu falo assim, eu atendi semana passada um paciente. Então ele é da área da medicina, está se formando recentemente. E eu sugeri para ele, vamos entrar com um chazinho, você gosta de tomar chá, gosta da fitoterapia, conhece? Ele me olhou assim, como se eu fosse uma pessoa do outro planeta, né? Porque quando você fala do natural, que também é um remedinho, que na dose errada é um veneno. Quando você fala do É, natural, que é tão na mão da gente, né? Que é uma cura que a natureza nos dá. Então, essa nova era que está no despertar aí, está todo mundo aí com essa busca do natural para resgatar a saúde. E aí, quando você fala para uma pessoa que está terminando a medicina, né, está se formando, você fala da fitoterapia e você vê que tem um preconceito. Então, qual o meu objetivo nessa live? É justamente de mostrar para as pessoas que a saúde, ela está na mão de todo mundo, que você precisa conhecer, né? Conhecer a essência que a natureza nos dá, que ela é tão acessível. E aí está a sua cura, mas você precisa procurar profissionais assim que integra um pouquinho de cada coisa. Ó, integra aqui os óleos essenciais, né? Faça a integração aqui dessa maravilha da natureza, que é os óleos essenciais, que é a aromaterapia, e coloca no ambiente aí o paciente que já está com uma psicossomática ali por trás, a gente já vai cuidando com essa visão da aromaterapia. E aí você integra também os floraizinhos de Bach, ó, né? Já recebe o paciente com uma águazinha preparada de acordo com a necessidade dele, que o psicossomático está integrado aí por trás de obrigada. toda essa parte da fisiologia. Então, não é só o físico, está tudo envolvido e a natureza ela nos dá. Então, Sim. quando eu... Sabe o que é legal?
Desculpa te cortar. Na verdade, sabe qual que é a grande necessidade do paciente, até do próprio biomédico, né, que está assistindo a gente? Sim. É cientificar isso, porque quando a pessoa entende, né, que a ciência, ela nasceu com uma crença, né? Da onde vêm todos os medicamentos? Todos os medicamentos alopáticos vêm da fitoterapia. Então, na verdade, ninguém pode patentear uma planta. Pode patentear uma planta? A partir de hoje, a banana é minha. Não. Então, o que acontece? Tudo que é da natureza não pode ser patenteado. Então, dentro de um fitoterápico, a gente tem um blend, né? Um blend de substâncias, de bioflavonoides, leucotrienos, óleos, minerais, fito-hormônios, que eles vão trabalhar num efeito que a gente chama de adaptógeno. O que é o adaptógeno? Você tem uma alteração no nosso corpo. Faz de conta que tem uma enzima, por exemplo, que é o DHT, que ele vai lá e a 5-alfa-redutase, a enzima que destrói a testosterona, transforma em dihidrotestosterona, porque nesse momento o paciente pegou um parasita. Então, quando o paciente está com parasita, que na sua região deve ter bastante, aqui na região sudeste, todo mundo está cheio de verme, né? Só que como o verme é uma doença de pobre, entre aspas, né? Ninguém faz diagnóstico. Imagina, eu tenho verme? Não sou pobre, porque na cabeça das pessoas, nossa, quem tem verme é aquele lá que está lá na roça e que não tem higiene. Eu tenho higiene, eu lavo a mão. Mas não é isso, a gente convive diariamente com os vermes, com os parasitas, com os fungos. Agora, se a nossa imunidade ela tá boa, ela vai lá e combate aquele parasita e ganha. Naquele dia você está mais estressada, você não dormiu direito, você não comeu direito, aconteceu alguma coisa, sua imunidade está mais baixa, você pega o parasita. A gente tem contato com tudo. Então, não é algo de só certas pessoas podem pegar. Eu fiz Santa Casa, né? Então, era muito engraçado, Lene, que a gente recebia muito paciente que tinha passado pela USP, pela Escola Paulista de Medicina, e eram casos, assim, insolúveis. E quando chegava lá na Santa Casa pra gente, ninguém tinha pensado em verme. E às vezes o paciente tinha verme, só isso, tinha parasitas. Hoje mesmo atendi uma família com casos genéticos incuráveis. O pai está fazendo hemodiálise, a mãe está paraplégica e o filho com doença neurológica. Eu falei, alguém pediu sorologia para tênia, para clamídia, para herpes, para citomegalovírus? Não, nunca ninguém pensou em bicho, sempre pensou em genético, não tem cura. Quando a gente foi fazer os testes, o pai com tênia, todo mundo com clamídia, que dá num quadro dá quadro renal, no outro quadro dá quadro de miosite, no filho dá quadro neurológico, um parasita. E ele sofrendo mais de 30 anos com o quadro, ou seja, fazer a pessoa pensar no fator causal antes de pensar é genético e não tem cura, né? O fato de ser é genético, não tem cura, é diagnóstico exclusional. Primeiro você tem que excluir todas as causas, para depois que você já falou, não, certeza que não é nada disso. Aí você pode falar que é genético. Enquanto você não exclui, nunca pode ser primeira hipótese diagnóstica. Isso aqui é genético e não tem cura. E entender que a fitoterapia, ela pode... Também, os meus estão aqui, ó, vou mostrar. Meus óleos essenciais estão aqui, ó. Eu uso todo dia aqui meus óleos essenciais. Aqui as tinturas, ó. As tinturas, né? Que a gente pode usar, que é excelente. Então, qual que é a grande vantagem? Quando você usa um remédio, faz de conta que a testosterona está sendo quebrada, metabolizada pela 5-alfa-redutase em DHT, porque a pessoa está com parasita. Então, é mais importante eu produzir cortisol para combater o parasita do que ter reprodução sexual. A parte reprodutiva é menos vital do que você combater um parasita. Então, o corpo vai transformar a testosterona, que é um hormônio menos vital, em cortisol, que é mais vital. E aí sobra como resquício o DHT. O que esse DHT faz? Miniaturiza o cabelo, dá acne, oleosidade, dá gordura no fígado, dá aumento de gordura visceral, dá hiperplasia da próstata. Você vai ficar deixando o paciente tendo sintoma enquanto você trata a causa? Não.
você tem que modular o DHT. Então, quando você usa um remédio, vou falar da finasterida, tá? O que a finasterida é? Ela é um bloqueador do DHT. Ela vai bloquear a enzima 5-alfa-redutase e vai diminuir ela. Então, se a enzima está trabalhando para mais, ele diminui. Se ela já ficou normal, ele continua diminuindo. Se a enzima está baixa, ele continua diminuindo. Então, o remédio é burro. Ele faz sempre um efeito e não vê se o corpo já se normalizou. Quando você trabalha com fitoterápico, por exemplo, eu tenho o sal-palmeto, a Serenoa repis, eu tenho a crisina, eu tenho a cúrcuma, tenho o óleo de coco. Então, todas substâncias que modulam a aromatase e a 5-alfa-redutase. Então, eu vou usar sal-palmeto. A minha 5-alfa-redutase está alta, o sal-palmeto vai lá e normaliza. Na hora que ela já ficou normal, ele não faz nada. Se a minha 5-alfa-redutase está baixa, ele normaliza. Então, isso é a função de adaptógeno. A fitoterapia, ela tem esse blend, é como se fosse uma orquestra, trabalhando e ajustando, né? Deixando o corpo numa faixa de homeostase. O remédio, ele pega um componente desse fitoterápico que só tem uma função, ou uma função depressora, ou uma função estimulante. E não tem essa inteligência que a planta tem. Então, na verdade, toda a base da medicina vem da fitoterapia. E aí você pode usar ela na forma de tinturas, que a tintura é a forma mais fácil, assim, ela está entregue mais fácil. O óleo essencial já requer um pouco mais de energia mitocondrial. Né? Porque, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, né? Então, muita gente, ele é bom para queda de cabelo, ele cresce o cabelo, mas tem a contraindicação dele. Pessoas hipertensas, pessoas que estão com quadro, que estão em tratamento com psicólogo, ataque de pânico não pode, pessoas... Ele é muito concentrado, né? Ele agita muito, né? Quem tem pressão também alta não pode. Então, existe toda uma contraindicação da aromaterapia, né? Então, tem casos... Você usar o raminho de alecrim dentro da jarrinha de azeite, não tem problema, né? Ou ele usar um chazinho de alecrim, ele vai fazer uma jarra de chá, coloca um raminho de alecrim e toma junto com uma limonada, Aí você vê que dentro o chazinho, a tintura, ela não é essa coisa concentrada, que é os óleos essenciais. Por isso que para trabalhar com óleo essencial tem que estudar muito, né, Leila? Não é assim? Muito. Por isso que a gente gosta do chazinho, da tintura, que é mais diluído e aí é mais seguro, né? É mais seguro, né? Olha, teve um caso... Você sabia, Leila, que lá na Alemanha, o único que pode dar óleo essencial via oral é médico? Sim, o médico ele tem que fazer 4 anos de especialização para poder trabalhar com óleos essenciais orais. E quando ele vai ministrar o óleo essencial via oral, ele tem que estar dentro do consultório já com o desfibrilador e, se necessário, entubar o paciente na frente dele, porque pode dar choque anafilático. Então, o único no mundo que tem autorização para usar óleo essencial via oral é uma residência médica, uma especialização na Alemanha de aromaterapia oral. Então, quem usa óleo essencial oral aqui no Brasil corre o risco de levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Então, infelizmente, né, o que é a grande problemática, as pessoas saem usando desleixosamente. Me perguntaram que a gente fala quem... Eu sou... Isso, doutora, estão pedindo o nome aí. Tintura de hortelã, tintura de cravo, tintura de eucalipto. Eu faço assim, eu pego o meu cafezinho, e aí eu coloco umas gotinhas para tomar com que delícia. Um cafezinho de hortelã, ó, que delícia, né? Eu sou especializada também em naturopatia, né? Então, este mundo do natural é um mundo que eu entrei de cabeça para estudar. E vasculhando os assuntos, né, sobre aromaterapia, a gente vê muito banalizando, vendendo óleozinho pela capaterização, então causa uma tristeza. Porque a gente sabe que é um medicamento, é um remédio puro. Olha, o óleo de melaleuca, para fazer 1 litro, são 100 toneladas da planta.
Então é muito Não pode ser forte, barato, né? Não muito pode ser barato. forte, e não pode ingerir óleo essencial, ainda não tem estudo comprovando a ingestão de óleos essenciais. Então é todo um cuidado. Eu sempre falo assim para amigos que trabalham com a terapia capilar, né? Sempre procurar estudar seu paciente. Olha, a gente foi antes da pandemia, né, que a gente está em isolamento, antes de tudo isso acontecer, a gente recebeu uma paciente que ela estava 3 dias sem dormir, uma senhora de 65 anos, que ela foi fazer uma terapia capilar e colocaram o alecrinzinho. Então, muito Isso, estímulo e ela ficou sem dormir. sim. Então, todo cuidado, se for trabalhar com óleo, sempre procurar estudar, né? De que forma esse óleo essencial ele vai aqui entrar no psicossomático desse meu paciente. Tá certo que Uhum. é bom para queda de cabelo, é bom para psoríase, é bom para dermatite seborreica, mas o emocional. Então, o óleo Sim. essencial ele vai numa uma glândula aqui, ele vai. A gente colocou na pele, a nossa pele absorve. 2 minutinhos, a Isso nossa, é legal. né, já absorve, o nosso sistema do corpo já absorve toda essa ação aí terapêutica dos óleos essenciais. Você sabe que quando você me convidou para fazer essa live com você, a primeira coisa que eu senti no coração de abordar e focar nisso, né? Porque quando a gente fala de cabelo em visão integrativa, normalmente as pessoas falam, mas o que, que tem a ver o cabelo com o estômago? O que, que tem a ver o cabelo com a tireoide? Então, acho que para até ambientar, né, Uhum. os alunos de Biomedicina. biomedicina, né? E cientificar, né? Eu falo que toda a medicina ela nasceu de uma crença que a avó índia lá usava, né? O pajé, não era assim? Usava Uhum. aquela planta e sabia que tinha resultado. E aí, a partir disso, a ciência foi lá e transformou aquilo lá, né? Fez os estudos e viu cientificamente que funcionava. Então, toda a medicina funciona numa crença que você cientifica e ela vira ciência. Então, para mostrar, provar que o cabelo é uma estrutura que está na medicina integrativa, eu pensei em mostrar 3 slides, Lene. Sim, Então, por quê? Porque todo mundo que cursa a área da saúde estuda embriologia, não estuda, né? Tem que isso. estudar, faz parte É da área embriologia. faz parte, não é? Faz É uma parte da área da saúde, não faz? Embriologia. Então, eu pensei em a gente falar um pouquinho sobre embriologia aqui, né? Embriogênese, para situar todos os colegas nessa área. Então, olha só que interessante. Todo mundo pega o livro, Lene, de embriologia, estuda, tira nota e depois joga no lixo. Não é assim que Sim, funciona, né? Então, dentro da medicina integrativa, da saúde integrativa, quando você utiliza isso na prática médica, vocês vão ver que interessante. Não sei se vocês lembram que a gente tem lá o espermatozoide, o óvulo, aí vira um ovo, e aí ele vai dividir em 2, 4, 8, mórula, blástula, glástula, lembra? E aí vai formar como se fosse um tronco de árvore. E esse uhum. tronco ele vai depois se dividir em 3 galhos. Um chama ectoderma, outra mesoderma e outra endoderma. Olha que interessante, né? E esses 3 tecidos, eles vão ter a mesma inervação, a mesma vascularização e a mesma nutrição. Então, é como se fosse 3 rios. Faz de conta que o ectoderma seja o rio Amazonas, tá? O mesoderma seja o rio Tocantins e o endoderma seja o rio lá de Porto Alegre. Então, o ectoderma, vou relembrar vocês para vocês usarem, porque isso a gente usa dia a dia. O ectoderma, eu tenho origem olho, pele, cabelo, unha, interno da boca e do ânus, esmalte dos dentes, receptores sensitivos e tubo neural, tá? A mesoderme, ó, vértebra, derme, músculo, osso, Bem-vindo, circulatório e Eduardo. urogenital. Isso. E a endoderme, toda a parte da hipoderme, interno do digestivo, interno do respiratório, bexiga, fígado e pâncreas. Então, olha só que interessante, todo mundo estudou isso. Quais são as estruturas que se relacionam com a estrutura capilar? Olha que interessante, tá? Para a gente cientificar, tá? Então, a origem
capilar, ela tem origem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. Então, toda vez que eu tenho uma alteração na haste capilar, tá vendo? A haste capilar, ela tem a mesma origem neuroectodérmica. Então, imagina que é o mesmo rio que está nutrindo a haste capilar, ela está nutrindo o olho, pele, cabelo, unha, esmalte dos dentes, mucosa oral, mucosa anal e tubo neural. Então, qualquer alteração que aconteça nesses órgãos vai refletir na haste do cabelo. Olha que interessante. Mesoderme, eu tenho a parte da glândula sebácea e músculo piloeretor. Então, toda a alteração cardiovascular, geniturinária e osteoarticular, eu vou ter alteração na oleosidade, né? O aumento de seborreia, diminuição de seborreia. Às vezes o incêndio está lá na mesoderme e a fumaça está aqui. E toda vez que eu tenho alteração aqui na papila, a papila é de origem endodérmica. Então, ela tem a relação com interno do digestivo, interno do respiratório, fígado, pâncreas, intestino. Olha que interessante. Então, se o paciente está com verme, por exemplo, o que vai acontecer? O que a gente chama de priorização metabólica, né? Uhum. Vai tirar da onde é menos importante, pele, cabelo e unha, e vai colocar para onde é mais importante, intestino, cérebro. Então, isso a gente cientifica. Ó. O que tem a ver cabelo com o intestino? Isso é embriologia, não é invenção minha, invenção sua. Todo mundo estudou isso, isso faz parte da grade curricular de qualquer curso de saúde, tem que estudar embriologia, tem que estudar anatomia e tem que estudar dermátomos, a mesma relação, a mesma formação embrionária das áreas da pele, tem a mesma vascularização, inervação e nutrição. Então, mexeu com o órgão lá dentro, vai refletir precocemente no cabelo. Quantos anos antes? 8 a 20 anos antes. Então, o paciente começou a ter uma alteração intestinal, ele vai 8 a 20 anos antes de apresentar um quadro patológico no intestino, já vai ter uma manifestação no cabelo. Então, eu senti de abordar isso para eles falarem assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que ela está inventando? Isso não é invenção. Não é invenção. Isso é ciência. Não é invenção. Não é invenção. Isso, doutora, mas quando você vai falar sobre a tricologia quântica, a tricologia biodinâmica, multidisciplinar, que trabalha de uma maneira integrativa, ainda existe preconceito, sim, né? Essa aceitação, eu acho que agora a gente vai começar a colher os frutos aí. Então, eu falo para os meus colegas, né, que se você quer dar realmente saúde para o seu paciente, integraliza, né? Olha para a natureza também como um medicamento, né? Tem toda essa parte teórica que a ciência aí existe, é tudo integral, mas existe também o sentimento da psicossomática, né? Psicossocial por trás envolvida. Não é o paciente chegar, você vai lá colocar medicamento, toma isso, e você não conversa. Quanto tempo faz que você não faz uma desintoxicação de parasitas? Né? Sim. Como é que é seu intestino preguiçosinho, ou o funcionamento dele? Às vezes você chega para consultar, a pessoa nem olha no seu olho, todo tempo aqui, arranca o papel, toma. Né? Então, a medicina em si, todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma consulta, escolher um médico capacitado, chegou na hora da consulta, observou que não é tratado com carinho, com atenção, com amorosidade, né, com tudo que a gente precisa, nós seres humanos que temos sentimento também, já observa que aquele médico ali talvez vai dar só remédio para você tomar e não vai investigar a causa da patologia que você está ali buscando a saúde. Então, é uma oportunidade que todo mundo tem. E o meu objetivo, assim, em trazer a turma para assistir aqui uma aula sua, é justamente isso, né? É justamente profissionais que realmente amam a profissão, que realmente cuida do ser humano, que olha o ser humano como um todo. Porque todo mundo, assim, eu falo, toda vez que eu faço uma consulta, eu trabalho numa clínica, lá tem dermatologista também,
que eu tô lá justamente porque ela é muito acolhedora, muito generosa. Ela trabalha parecidíssimo com você, doutora. Ela faz todos os exames, investiga tudo sobre o paciente, não deixa o paciente sair dali sem essa conversa olho no olho, sem buscar falar até dos sentimentos, né? Porque não é só, vou te indicar uma psicóloga, tudo mais, mas o médico que não tem essa especialidade também pode ali, com carinho, acolher o paciente, porque o cabelo ele molda muito o nosso rosto, né? E aqui é o nosso véu, e quando a gente vê que está perdendo cabelo com uma queda, com uma descamação que ninguém consegue tratar, aí a gente fica abalado, né? Emocionalmente abalado. E quem usa uma roupa preta, às vezes descamação, o estresse, a descamação ali, né, na camisa, a pessoa já vai se sentir indiferente, com um olhar indiferente, ou a pessoa que está com perda de cabelo, que teve bebê há pouco tempo, dá aquela entrada da rarefação ali do inflúvio telógeno, né? E aí já fica se sentindo, né, com sentimento de rejeição, eu não vou me expor porque eu não vou postar essa foto porque o meu cabelo está com rarefação. Então é esse olhar, né? Esses profissionais que se quer trabalhar com cabelo, mas que olhe seu paciente como um ser humano, como um todo, de forma integral, senta, conversa, acolhe, né? Procura tudo que você pode para ajudar. Então, essa é a minha opinião assim, da medicina integrativa, o que me motiva a vir buscar conhecimento. É por esse Legal, hein? carinho, por Vamos esse cientificar o acolhimento. que você falou? Eu gosto muito de cientificar, né? As pessoas, elas colocam muito, você vai falando, eu vou cientificando para a gente falar Isso, o que tem isso a ver, né? Então, vamos lá. Dentro da medicina integrativa, o que a gente analisa também? Imagina que o nosso corpo, ele tem a parte mecânica e a parte elétrica, não é verdade? A gente é elétrica. como se fosse um carro, tá? Sim, A gente é como se fosse um carro. Então, a gente tem os órgãos, que como se fossem as peças mecânicas do carro. E a gente tem nosso eixo neuroendócrino imunológico, que é o nosso sistema neural, hormonal e imunológico. Sistema nervoso autônomo, que vai controlar 280 funções vitais. Então, dilatar pupila, contrair pupila, bater coração, respirar pulmão, lágrima, saliva, suor, tá? Então, qual que é a diferença quando eu falo só da bioquímica? A bioquímica, eu estou analisando a parte mecânica do carro, tá? Quando eu falo de biofísica, eu estou analisando a parte elétrica do carro. Não adianta um carro perfeito na parte mecânica se a parte elétrica dele não está funcionando. Então, a biofísica quântica, ela vai avaliar a quantidade de despolarização de membrana. Como que a gente mede essa despolarização de membrana? Energia mitocondrial. Então, baseado nos princípios de Einstein, que nada se cria, tudo se transforma, a nossa energia mitocondrial, ela vai pegar um alimento, que é o nosso combustível, a gente é um carro, pega esse alimento e ele vai fazer o quê? Eu gosto de mostrar o aquário. O aquário é bem bacana, nosso corpo é como se fosse um aquário, tá? Então, imagina que o nosso corpo é um aquário, tá? E a gente, vou colocar aqui embaixo que é mais fácil apontar. Imagina que o nosso aquário, cada aquário tem que ter uma ração personalizada. Se o meu peixe é beta, eu tenho que ter uma ração de beta. Se meu peixe é paulistinha, eu tenho que ter ração de paulistinha. Aí eu vou comer o alimento correto, ele vai passar no meu sangue venoso, vai passar nos meus 6 filtros, fígado, rim, intestino, pulmão, pele, linfáticos, vai virar para o sangue arterial e vai passar na nossa matriz extracelular, que é o nosso interstício, que é a água que fica entre o sangue e a célula, que é 70% a 90% do nosso peso corporal. E aí ele vai alimentar primeiro os órgãos mais vitais, cérebro, coração, rim, pulmão, intestino. Sobrando vitamina, vai para os órgãos menos vitais, pele, cabelo e unha, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a comer um alimento
que geneticamente não é compatível, o que é um bom alimento? É aquele alimento em que eu nasci com enzimas para metabolizar ele 100% em energia. O que é um bom combustível? Por exemplo, aquele combustível que a gente usa na Ferrari, na Fórmula 1. Eu tenho 100% de queima do combustível e 0% de resíduo. Eu não vejo sair fumaça do escapamento de uma Ferrari na Fórmula 1, porque a queima é 100%. Então, o melhor alimento geneticamente compatível, eu aproveito 100% e eu tenho energia, eu tenho calor, tá? Se eu como um alimento que geneticamente eu não sou adaptada, inclusive nesse congresso que eu fui em março, o Mundial de Medicina Anti-Envelhecimento e Medicina Estética, eles abordaram muito isso, que como que a gente foi se adaptando a ingerir os alimentos. Foi tudo uma adaptação, milhares e milhares de anos. Então, algumas pessoas começavam a comer alguns alimentos e morriam, porque aquele alimento intoxicava. Tem várias e várias histórias disso. Aqui no litoral de São Paulo, a gente tem uma ilha, chama Ilha Anchieta, e essa ilha ela foi colonizada por uma colônia gigante de poloneses. E eles ficaram sabendo que os índios comiam uma mandioca que estava lá dentro. E eles falaram assim, se os índios comiam, a gente vai comer também. E a população inteira foi dizimada por comer aquela mandioca. Mais de 5.000 pessoas faleceram. Por quê? O índio tinha um jeito de preparar e tinha enzima, que aquela mandioca para eles era remédio, e para os poloneses aquela mesma mandioca era veneno. E todo mundo morreu nessa ilha. Isso é uma história verídica. Então, o que para mim é um alimento? Como que eu sei que é um alimento? Eu gosto de falar do teste da ponta do nariz. Eu sou um carro, eu vou abastecer meu carro. Se eu vou abastecer, que eu quero andar mais, eu tenho que comer um alimento para eu sentir muita energia. Eu tenho que terminar de comer e ter vontade de correr uma maratona, de ficar animada, ficar alegre. Minha temperatura corporal aumenta, minha mão esquenta, minha ponta do nariz esquenta. E como que eu cientifico isso? Eu posso usar um equipamento chamado termografia. Olha que bonito a termografia. Olha, Vera, a doutora vai falar da termografia. A Vera estava perguntando. Olha que lindo, ó. É um equipamento que ela foi usado na época da guerra para achar soldado escondido no meio do mato. Quando terminou a guerra, não sabia o que fazia com o equipamento, deram para os médicos. E os médicos começaram a usar como exame de imagem. Então, ele vai tirar fotografia da temperatura corporal, tá? Então, eu tenho o quê? A temperatura, ela está baseada, né? A termografia, ela está baseada na simetria. Metade do meu corpo tem que ter a mesma temperatura da outra metade do corpo. E aí, olha só que interessante. Lá na Finlândia, né? Porque lá é país de primeiro mundo, né, Lene? Então, lá não tem dengue, malária, situação morte, não tem nada disso. E eles começaram a observar que as pessoas tinham mais depressão no inverno. Olha que legal. E aí eles tiveram a ideia de falar, pô, inverno, frio, o que tem a ver frio com depressão? E eles fizeram um estudo de 10 anos com 10.000 pacientes. Eles foram pedindo para que os pacientes viessem fazer termografia quando eles tivessem vários estados de humor. Olha que legal. Esse é o estudo da Universidade da Finlândia. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal. As fotinhas aqui embaixo. Então, eles foram pedindo para os pacientes virem quando tivesse com raiva, com medo, com nojo, feliz, triste, surpreso, ansioso, amoroso, depressivo, desprezado, orgulhoso, vergonhoso. E eles foram comparando todas as fotos termográficas dos pacientes. E sabe o que eles viram? Que existia um padrão de temperatura com o estado de humor do paciente. Eu vou aumentar aqui, ó. Sem quem quiser entrar no Dr. Google, tá? Pode entrar aqui, ó. Coloca aqui no Google, termografia e emoções. Olha que legal. Termografia, ó, e emoções, para todo mundo poder ver. Quem quiser depois ver o estudo na íntegra, olha que bacana. Aqui tem as imagenzinhas maiorzinhas, aqui, ó. Tá vendo? Ó, termografia e emoções. E olha que interessante, eles viram que quando o paciente estava feliz, ele tinha maior distribuição de calor no corpo todo. E todas as vezes que o paciente estava depressivo, ele tinha diminuição de calor corporal.
E olha que interessante, nosso corpo tem que fazer um negócio chamado homeostase térmica. Ele tem que ter uma manutenção da temperatura corporal. Nosso corpo é igual um carro. Ele tem que trabalhar 36,5. Vocês já tentaram... É que aqui vocês estão no calor, mas a gente aqui no inverno tem carro que não pega no inverno. Fica lá, nheque, 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 porque o motor tá frio. Vocês estão no calor, vocês não sabem muito o que é isso, né? É. Mas aqui a gente tem esse problema, né? Do sudeste para baixo, chega no inverno, às vezes você tem que esquentar o motor para poder sair. Tá? Então, o que acontece? Eles viram que quando a gente está comendo alimento geneticamente nutritivo, você tem energia para manter a homeostase térmica. Você tem que manter a 36 graus e meio. E aí, de dia, você está correndo para cá, correndo para lá. À noite, a gente dorme, nosso cortisol baixo. Então, você tem que ter energia para manter o metabolismo o dia inteiro e manter a temperatura 36 graus e meio a noite inteira. Quando você tem um alimento geneticamente não compatível, tá? Metais tóxicos, né? Porque metal ele vai fazer o quê? Ou ele vai aumentar a captação de temperatura, por exemplo, se a pessoa está contaminada por alumínio. Alumínio não é um bom condutor, tanto a gente faz comida na panela de alumínio, né? Então, a pessoa vai manter mais tempo aquela temperatura no corpo. Então, quem que tem esse quadro, geralmente, de contaminação por alumínio? As crianças com hiperatividade. Elas não para quieta. Sim. Geralmente, é o maior problema de criança que não cresce cabelo. Porque tudo é na latinha, tudo é embalagem Tetra Pak, tudo é embalagem prateada, né? Cozido em panela de alumínio. Então, a maior causa hoje de hiperatividade e déficit de atenção é contaminação por alumínio. E cloro também. Cloro. Cloro também. E metal que baixa a condutividade, por exemplo, chumbo. Quando você vai fazer um raio-x, você não coloca um colete de chumbo para não deixar passar radiação, então ele é um mau condutor. Então, se você tiver contaminado por chumbo, se geneticamente você não poder comer alimentos vermelhos. Você sabe, Lene, que para ficar aquela maçã vermelha da Branca de Neve, aquela linda, maravilhosa, que quando a gente era criança, você também fazia feira com a sua mãe? Eu fazia feira com a minha mãe. Existia essa maçã da Branca de Neve quando você era criança? Sim. Na minha época não tinha. Aqueles morangos desse tamanho assim, né? Não existia. Ela não é coradinha. Não era coradinha. É só uma coisa, isso é da natureza. Então, para ser aquela maçã da Branca de Neve, aquele morango que parece quase uma manga, né? Eles colocam o quê? Chumbo e mercúrio, tá? Para ficar aquela cor bonita. Se a pessoa geneticamente ela tem uma ascendência europeia, o solo europeu ele é mais árido, ele não tem tantos, não é tão vermelho como o solo brasileiro. Então ele não consegue se defender e tem neurotoxicidade pelo chumbo. Geralmente são as pessoas que têm depressão, fadiga, são hipo. E tem os hiper, que são os metais bons condutores. Aí perguntaram aqui para mim, olha, o alumínio interfere na menopausa? Interfere, porque esses fogachos, esses calores, às vezes é a causa disso. A pessoa fica queimando à noite, porque ela toma sol de dia, o alumínio que está no corpo lá fica mantendo aquela temperatura corporal mais tempo. A pessoa sente fogacho à noite. Então, hipotermia, hipertermia, e você pode cientificar fazendo termografia. Então, o que é importante, que nem você falou, Lene, avaliar o estado neuropsicológico do paciente. Por quê? Tem uma quantidade X de temperatura, que tem que ser da ponta da cabeça até a ponta do pé. Começa a faltar essa temperatura, o que o corpo faz? Ele vai manter para onde é mais vital. Então, ele começa a manter aqui para pineal e até a região pélvica. Essa região do cabelo é tão importante? Não. Parte das mãos e dos pés é tão importante? Então, tem vasoconstrição nessas áreas, a pessoa começa a ter queda de cabelo, mão fria, pé frio, vasinho, baixa circulação para manter essa homeostase térmica. Então, quando começa a melhorar, começar a comer o alimento geneticamente compatível, a primeira coisa é você mudar a alimentação do paciente. 100% das causas de queda de cabelo é o alimento geneticamente não compatível. A gente compara o alimento como uma planta
que tem que ter o adubo correto. Se você não dá o adubo correto, eu gosto muito de planta, né? Então tem aquele adubo 11, 11, 11, cada planta tem um adubo. Eu não posso dar adubo de palmeira para as minhas orquídeas. Eu não posso dar adubo de orquídea para samambaia. Eu não posso dar adubo de samambaia para o meu coqueiro. Pode ser o melhor adubo para a minha orquídea, mas se eu der para o meu coqueiro, eu mato ele. Então, para o nosso corpo é a mesma coisa. O alimento tem que ser geneticamente compatível. Aí perguntaram aqui, eu vi, como que eu trato parasita? O parasita, ele vai se alimentar daquilo que geneticamente você não se alimenta. Vou mostrar uma fotinha, Lene, para você, que eu gosto de deixar, quando a gente coloca, ilustra, fica mais fácil, né, de conseguir entender, né? Então, se a gente for comparar o nosso corpo com um aquário, imagina que uma pessoa que come uma alimentação geneticamente não compatível, ela fica um aquário assim, ó, desse jeito, ó. Olha que coisa. Imagina que ser um aquário assim, ó. A água até parece que tá cristalina, mas como que tá aqui embaixo, ó. Tudo sujo, ó. Tá vendo? Tá cheio de resíduo. Então, ou seja, essa ração que tá dando pro aquário, o peixinho não tá conseguindo comer e tá sobrando mais resíduo do que alimento. Aí, às vezes, quando o paciente tá normal, tá lá quietinho, fazendo exame, tá compensado, não aparece nada. Na hora que ele passa por um estresse, fica nervoso, precisa passar por uma situação que aumenta o metabolismo, o que acontece? Ó, exatamente isso, ó. Agita a água do aquário e o que acontece? Ó, ele começa a ficar com a água mais viscosa. Então, a quantidade de hormônios, vitaminas e minerais começa a faltar. O que o corpo começa a fazer? Tem que escolher para qual peixe que vai dar aquele tipo de ração. Ele vai priorizar cérebro, coração, rim, pulmão, em detrimento do cabelo. Então, a base de todo o tratamento tricológico é alimentação. Nesse aquário aqui, eu não preciso jogar um balde de fungos, de parasitas. O parasita vem aqui para fazer o favor de se alimentar daquilo que a pessoa geneticamente não é compatível. Então, a base de tudo, como que eu trato o parasita? Para de comer o alimento que geneticamente não é compatível para você. Por exemplo, quais os alimentos que eu não posso comer? Verduras e arroz. Arroz, para mim, geneticamente não é compatível. Se eu como o arroz, para mim é como se eu estivesse abastecendo um carro a diesel com álcool adulterado. Pode ser que para o japonês seja melhor alimento, mas para mim não é um alimento. Eu estou fazendo o quê com o aquário? Eu estou transformando meu aquário num aquário assim, ó. Tá? Quando eu como alimento geneticamente compatível, eu tenho o máximo de aproveitamento e o mínimo de resíduo. A gente pode fazer o teste da ponta do nariz, então mede a temperatura da ponta do nariz e da mão antes de comer o alimento, depois que come, mede a ponta do nariz, tem que estar mais quentinho. Você vai comer para ficar melhor, não para ficar pior, né? O Outro teste ideal... que a gente pode falar, Lê. Tá travando. O ideal é procurar sempre integrar, né? Procurar uma pessoa que tenha especialização no alimento, um nutricionista, um nutrólogo, que também faça, se fizesse esse teste da biorressonância com alimento, seria perfeito. Seria. Thales, você quer pedir para os meninos o aurímetro, ou o dinamômetro? Ó, uma das Sim. coisas que a gente gosta de ensinar, Lene, é o Oring Test, né? Porque eu acho que assim, como tem muita gente hoje, né, fazendo, em casa, não pode estar indo ao médico e tá agora com a queda de cabelo, como que eu vou saber? Então, esse teste é um teste, depois se vocês quiserem entrar no Google, o Google tem um monte de coisa, adoro entrar aqui, ó, sempre assim, Oring Test, então vocês entrarem em termografia, Oring Test, tá? Aí vocês colocam lá no Google, Oring Test, aí vocês colocam em imagens, tá? Então, ele é um teste científico baseado no que a gente chama de cinesiologia ou kinesiologia, tá? Então, uma área, uma subespecialização da fisioterapia, tá? Que ele vai avaliar força muscular.
Sabe aquele teste que o ortopedista faz quando bate o martelinho no joelho e você chuta? Né? É mais ou menos isso. Ou seja, se... Tá aqui embaixo? Deixa eu ver. Tá aqui. Achei. Tava aqui. Se fosse um bicho, me mordia. Achei, tá aqui. Achei o dinamômetro aqui, outro Sim, teste. Então, eu vou pegar um alimento que me faz bem. Ó, eu tenho 3 tinturas aqui, ó. Tenho de eucalipto, eu tenho o de hortelã e eu tenho o de cravo. Eu vou testar agora qual delas vai me dar mais energia, vai doar elétrons para mim, vai alimentar melhor a minha mitocôndria, porque tem que ver o que a minha mitocôndria quer. Se ela quer eucalipto, se ela quer hortelã, se ela quer cravo. Aí eu faço o quê, ó? Eu pego o frasco na mão, coloco na palma da mão fraca e faço um anel com a mão forte, tá? Eles vêm cá me ajudar. Aí eu faço o anel com a minha mão forte. Eu peço pro Thales me ajudar. Ele vai fazer força para tentar abrir, ó. Para mim, ó, o eucalipto ficou legal. Deixa eu ver se o hortelã, já tomei hoje, se ele quer de novo hortelã, ó. Não quer mais hortelã, agora mudou. Tá? Agora eu vou ver se ele quer cravo, ó. Vamos lá. Quer cravo, ó. Já abri fácil. Então, agora meu corpo quer eucalipto. Nesse momento, eu fiz o teste à tarde, ele queria hortelã. Então, isso é uma coisa dinâmica. A gente fala que o nosso corpo é igual uma casa em contínua reforma. Nossa casa, você consegue, Lene, falar assim, nunca mais na vida eu vou consertar nada na minha casa. Você consegue? Não, nem eu. A gente conserta o negócio, né? O nosso corpo é assim também. Na lua crescente, a gente quer mudar tudo de um lugar. Não é? E às vezes quer mudar um quadro, ou quer consertar uma coisa. Sim. Aí faz de conta que você comprou tapete. Aí você trocou todos os tapetes de casa. Aí eu quero continuar te dando tapete. Você vai querer tapete? Não. Às vezes você quer telhado. Aí eu tô bastante telhado. Daqui a pouco você não quer mais telha, você quer tinta. Aí daqui a pouco você não quer mais tinta. Agora daqui a pouco você quer cano. Então, o nosso corpo é a mesma coisa, é dinâmico. Tem que perguntar, visto que esse autoexame, o paciente se autoavaliar, e antigamente, é muito importante, como né? era? Você levantava de manhã e falava assim, tô com uma vontade de comer tal coisa, não é assim? Uhum. O nosso corpo, ele acorda com uma vontade de comer. Por quê? De dia, a gente tem toda a parte de reforma. De noite, o nosso corpo faz, quando a gente dorme, igual a Disney. Faz a reforma do nosso corpo. Né? A gente nunca vê a Disney sendo reformada. Vê? Não, tá sempre linda, maravilhosa. Por quê? Porque ela reforma de noite. Então, de noite, a nossa pineal liberando melatonina, hormônio melanoestimulante, todos os hormônios, eles vão fazer o quê? Limpar células sujas, produzir novos hormônios, ver quais as vitaminas estão para mais, quais as vitaminas estão para menos, consertar neurônio, limpar os filtros, fígado, rim, intestino, pulmão, pele, linfar, fazer toda aquela parte de limpeza, de remoção e reposição. E no outro dia, você vai acordar com vontade de comer as coisas que é a lista de material de construção que o seu corpo precisa para reformar aquelas coisas que foram avaliadas. Se você não presta atenção na necessidade do teu corpo e fala, ai, eu tenho que comer agora o que caiu na capa da revista Saúde. Será que eu aqui no Sudeste, Lene, você lá em Belém do Pará, tem que comer a mesma coisa todo dia só porque saiu na capa da revista Saúde? Provavelmente não. Eu tô com frio aqui, eu tô com cachecol. Não sei se você tá vendo. Tô, e você tá linda. Morrendo de calor. Como que eu vou comer a mesma coisa que você? Você concorda que eu preciso comer um negócio que me esquenta mais do que você? Você concorda? Se eu resolver comer só fruta, que é gelado, que quase não me aquece, eu não vou ter menos calor do que você, que tem uma temperatura melhor? Né? Então, a gente tem que entender que essa homeostase é um momento do nosso corpo, uma dinâmica. Outro aparelhinho que a gente pode usar é isso aqui, ó, chama dinamômetro. Olha que legal que é. Sim. Tá? Então, mesma coisa, eu faço a mesma coisa, ó. Primeiro eu pego e zero ele. Eu tenho um botãozinho aqui que eu zero. É com isso que eu faço o teste nos pacientes. Isso, dinamômetro. Aí você faz a força. Eu fiz a minha força sem segurar nada. Minha força basal, ela tá em 60, ó, tá vendo? Aí eu zero de novo. Aí eu vou pegar minha tintura de eucalipto. Então, se ela deu positivo, eu vou ficar mais forte, ó.
Olha onde que foi, ó. Foi para 75. Então, eucalipto me deu 75. Deixa eu testar a de hortelã. Ó, de hortelã ficou igual, 60. Ou seja, se eu tomar hortelã, não vai adiantar nada. Aí eu vou pegar a de cravo, ó. A de cravo, ó, menos ainda. Vai roubar energia do que me dá. Então, Maria, tem no Mercado agora, Livre, você pode comprar. tem na internet, você coloca lá dinamômetro, né? E tem lá os aparelhos, que é legal que cabe na bolsa, você vai fazer mercado sozinha, você não precisa de alguém para poder fazer o teste. Então, isso a gente orienta os pacientes a ter para poder testar alimento, cosmético, água, produto de higiene, produto de limpeza, tudo que pode estar Isso é afetando. muito interessante o nutrólogo ter, né? O nutricionista ter, que quando o paciente for fazer ali a dieta do paciente, já leva tudo que o paciente vai fazer a dieta dele naquela semana, naquele mês, já faz o testezinho, se tivesse, né? Seria perfeito, ia melhorar muito. Sim, só que assim, na consulta começa a dar ler, né? Então, isso aqui seria mais para uso domiciliar, porque na verdade o uso oficial do dinamômetro é para teste de educação física. Você vai fazer um teste de força muscular. Aí o preparador físico vai lá, faz a sua avaliação física, aí ele vai te passar uma série de exercícios. Ó, você vai fazer 3 meses desse exercício, daqui 3 meses eu vou medir se sua força está se melhorou. Então, ele foi criado para isso. A gente está adaptando, né, o equipamento. Isso chama criatividade. Criatividade, você pegar um negócio que usa uma coisa e dá para outra coisa, né? Para fazer teste de bioimpedância, para saber se aquele alimento vai fazer bem ou mal para você. Então, é bem legal o paciente ter isso em casa. A gente orienta ele comprar porque é bem prático, né? Bem baratinho. Bem baratinho. Tá por volta de R$150, compra uma vez na vida e pronto, né?